Oi, eu sou a Ju, tô aprendendo crochê e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um suplá utilizando barbante. Eu vou utilizar aqui o barbante número 6 da Euroroma na cor 550, que é a cor pink. E vou utilizar para crochetar com este barbante a agulha 3,5 milímetros. E uma agulhinha de tapeçaria também para fazer o acabamento dos fios. Esse cone aqui, da Euroroma, ele vem com 610 metros, a tex dele é 984, pode ser qualquer barbante 6, qualquer fio 6. Então, antes da gente começar a nossa aula, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou, se você gostaria de mais aulas de decoração como esta, muito importante para a gente saber a sua opinião. Então, vamos à aulinha? Nós vamos iniciar o nosso trabalho com o fio rosa pink. E a gente vai fazer aqui o anel mágico. Se você tiver dúvidas de como fazer o anel, tem uma aula no site só sobre o anel. Vou fazer aqui meu anel, fechando com uma corrente. E vou trabalhar 10 pontos baixos dentro do anel. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, 2, 3. Lembrando que aquela correntinha que eu prendi o anel não conta como um ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou alongar o ponto e eu vou puxar aqui para fechar bem esse centrinho do meu suplá. Eu vou fechar a carreira aqui no primeiro ponto baixo que eu trabalhei, ó, com um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho, venho no ponto seguinte, por trás dele, pego essa laçada e levo lá para trás. Agora, eu venho para frente novamente, no mesmo ponto, puxo uma laçada e fecho. Eu vou trabalhar aqui mais um ponto, nesse mesmo ponto ainda, um ponto baixo, né? Já tenho 2 pontos. E vou trabalhando 2 pontos para cada ponto da base. Trabalhando 2 pontos para cada ponto, eu vou ficar com 20 pontos, só que eu quero 21. Então, no último ponto, eu vou trabalhar 3 pontos baixos no mesmo ponto. Por enquanto, eu vou trabalhando 2. Quando eu chegar no 10º, aí sim eu trabalho os meus 3 pontos, que eu quero um total de 21 pontos baixos nessa carreira. Estou chegando quase ao final. Se você tiver dúvidas, você conta os pontos novamente. Ó, então, como eu conto aquela primeira correntinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui por cima, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, e eu preciso de mais 3 pontos. Então, esses 3 pontos eu vou trabalhar agora no último ponto que eu tenho aqui na base, ó, que é aquele pontinho onde eu fechei e caminhei com ponto baixíssimo. Ele fica mais apertadinho aqui, ó. Mas é só fazer o primeiro, ó. Você introduz a agulha dessa forma, para ele alargar um pouquinho. E eu faço 1, 2 e 3. Três pontos baixos. Eu não fecho ali naquela primeira correntinha, ela conta como um ponto, porém eu não fecho. Então, nessa carreira são 21 pontos e eu fecho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu trabalhei com um ponto baixíssimo.
Terminei a minha segunda carreira. Agora, eu alongo um pouquinho o ponto, vou no ponto seguinte, puxo essa laçada lá para trás, venho aqui para frente desse mesmo ponto, puxo novamente a laçada e fecho. Vou subir mais uma corrente, porque agora eu vou trabalhar pontos altos. Então, como eu vou trabalhar aqui, essas duas correntes já contam como um ponto. Eu vou no ponto seguinte e faço o segundo ponto alto. Vou no ponto seguinte e faço o terceiro ponto alto. Trabalho duas correntes e continuo. 3 pontos altos nos 3 próximos pontos da base. Duas correntes de espaço. 3 pontos altos nos próximos 3 pontos da base, eu não pulo nenhum ponto. Duas correntes de espaço. E trabalho dessa forma para toda a carreira. Terminei essa carreira, ó, eu vou vir naquela segunda correntinha que eu fiz, daquelas duas do início, né? Uma eu fechei o ponto, como se fosse um ponto baixo, fiz a segunda. Então, eu venho aqui no meio dessa segunda. Ó, fecho com ponto baixíssimo. Subo só duas correntes. Agora, nessa pétala que tem 3 pontos altos, eu vou trabalhar 5. Então, o próximo ponto alto eu faço aqui nesse espaço, antes do segundo ponto da base. E o terceiro eu faço nesse segundo ponto. Então, eu sempre vou fazer o aumento entre o primeiro e o segundo ponto e entre o penúltimo e o último ponto da carreira. Já tenho 3, agora o quarto é o aumento, então eu faço aqui nesse espaço entre o penúltimo e o último ponto. E o último eu faço aqui no último ponto alto. Terei 5 pontos altos para cada pétala. Faço duas correntes e continuo, ó, ponto alto sobre ponto alto. O ponto alto de aumento entre o primeiro e o segundo ponto. O terceiro ponto alto. O quarto ponto alto é entre o penúltimo e o último ponto. E o último ponto, ele é feito aqui no último ponto alto. Duas correntes de espaço. Então, para cada grupo de 3, eu passo para 5 e continuo com as duas correntes. Finalizei essa carreira com 5 pontos altos, duas correntes. Fecho na segunda correntinha, lá daquelas duas do início. Subo duas correntes. Faço mais um ponto alto entre esse primeiro e o segundo ponto. O terceiro ponto alto agora sobre o ponto alto da base. O quarto. O quinto. O sexto entre o penúltimo e o último ponto. E o sétimo. Serão 7 pontos agora para cada pétala, duas correntes de espaço. Sigo sempre com a mesma lógica de aumento. Um aumento aqui no espaço entre o primeiro e o segundo ponto. E depois o outro aumento entre o penúltimo e o último ponto. E as duas correntes. Agora que você terminou essa carreira com os grupos de 7 pontos e duas correntes, você fecha na segunda corrente, começa a próxima carreira com as duas correntes e segue com os aumentos. Nessa carreira, a gente vai ter 9 pontos altos em cada grupo, sempre separados por duas correntes. E na próxima carreira, a gente terá 11 pontos altos em cada grupo,
separados por 2 correntes de espaço. Então, você trabalha essa com 9, a próxima com 11 na pétala, 11 pontos altos. E depois a gente vai começar outra parte desse suplá. Terminei a carreira, onde eu fico com 11 pontos altos na pétala e duas correntes no espaço. Então, agora eu já vou começar a diminuir, vou passar para 9 pontos altos aqui nessa parte de grupinhos. Então, para diminuir no começo, eu já vou lá no primeiro ponto alto que eu trabalhei, não nas 2 correntes, já fecho ali com ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto alto da base, até chegar nos 2 últimos pontos da base. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E sobram 2 ainda. Então, para não ficar 10 e ficar 9, eu fecho aqui os 2 últimos pontos juntos. Eu faço o penúltimo ponto alto pela metade, sem fechar, pego a laçada, faço o último ponto alto também sem fechar, tirando apenas 2 pontos. Quando eu ficar com 3 pontos na agulha, eu pego outra laçada e tiro todos de uma vez. Ou seja, fechei 2 pontos altos juntos, fiquei com 9 pontos aqui. Vou fazer uma corrente agora, e no espaço de 2 correntes eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E uma corrente só depois desse V. Novamente agora a próxima pétala, eu pulo o primeiro ponto já para diminuir, começo no segundo, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá nos 2 últimos pontos da base. Quando sobrarem 2 pontos ali na base, eu fecho esses pontos que eu vou fazer agora juntos. Então, eu faço um ponto alto pela metade, 2 pontos altos pela metade, fecho todos de uma vez. Uma corrente. No espaço, eu faço um ponto alto, uma corrente e um ponto, aliás, 2 correntes e um ponto alto. É o Vzinho simples, né? Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E uma corrente de espaço. E agora sigo diminuindo nos grupos seguintes, todos agora com 9 pontos. E nesse espaço eu trabalho dessa forma. Uma corrente, o ponto V simples, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, e uma corrente de espaço. Ó. Depois, no final, a gente passa o nosso trabalho, né, que é para dar uma leve engomada, com a nossa dica do ferro a vapor, para deixar os pontos mais firmes, mais definidos, e com o acabamento ela vai ficar retinha. Finalizei essa carreira com 9 pontos, e aqui uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente. Agora, eu vou finalizar essa carreira, terminando com a última corrente de espaço e um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto e não nas 2 correntes, para já diminuir. Vou subir 2 correntes, vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto. Nessa parte dessa carreira agora, eu vou ficar com 7 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer o sétimo, eu fecho o penúltimo e o último ponto juntos, como eu fiz aqui na carreira anterior. Para esse espaço agora, eu vou trabalhar assim, 2 correntes, um ponto alto no primeiro espaço. 2 correntes, um ponto alto no segundo espaço. 2 correntes, um ponto alto no terceiro espaço. E 2 correntes. Para fazer a próxima pétala, pulo o primeiro ponto alto, vou no segundo e começo. Agora, todas essas pétalas terão 7 pontos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, e para o sétimo eu fecho o penúltimo e o último ponto juntos.
certo? Então, ele vai ficando desse jeito, ó. Vai abrindo mais essa parte vazada e fechando mais essa parte de pontos altos. Um detalhe importante aqui, ó, se você tem um ponto muito apertado, você pode colocar 3 correntinhas aqui entre cada ponto alto para abrir mais, tá? Então, obviamente, dependendo da tensão do ponto de cada pessoa, aqui, se você observar a necessidade, não tem problema de colocar 3 correntes. Terminei essa carreira e eu faço aqui 2 correntinhas para o último espaço e fecho no primeiro ponto alto, não nas 2 correntes. Subo 2 correntes e agora eu trabalho o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto, fechando os 2 últimos pontos juntos. Vou fazer aqui 2 correntes e agora, mesma lógica da carreira anterior, um ponto alto no espaço, 2 correntes, um ponto alto no espaço, 2 correntes, um ponto alto no espaço, 2 correntes, um ponto alto no espaço, 2 correntes. E continuo trabalhando 5 pontos nesse grupo, então eu pulo o primeiro, começo no segundo e vou trabalhando, ó, o segundo ponto, o terceiro, o quarto e o quinto ponto. E continuo com essa mesma sequência aberta para a próxima sequência aqui. Vai ficando desse jeito. Terminei aqui essa carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto. Nessa carreira, eu já vou fazer as 2 correntes para subir. Vou trabalhar o segundo ponto alto e o terceiro, fechando esses 2 últimos pontos juntos. Então, eu fico com 3 pontos agora. E aqui nas correntinhas, eu vou colocar 3 correntes agora de espaço, ó. 3 correntes, um ponto alto no espaço, 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 3 correntes e um ponto alto no espaço e 3 correntes. Por quê? Para ele abrir um pouquinho mais agora aqui nessa carreira. Então, depois que eu fazer essas 3 correntes, eu pulo o primeiro ponto do próximo grupo, vou no segundo, faço um ponto alto, 2 e 3. E agora eu continuo com as 3 correntes, um ponto alto sobre ponto alto, e eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Terminei essa carreira com as pétalas tendo 3 pontos altos cada. Agora eu terminei aqui com as 3 correntes e eu vou fechar, ó, eu não vou fechar aqui nesse primeiro ponto, né? Vou fechar na segunda correntinha. Daquelas 2. Ali eu já vou subir 2 correntes, porque eu vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto e outro ponto alto sobre o ponto alto seguinte. No espaço de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. 3 pontos altos aqui nesse espaço de 3 correntes. E um ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira.
toda em pontos altos, ó. E onde for ponto alto na base, que são esses 3, eu faço 3 pontos altos ali. Ó, vai ficando assim. Terminei essa parte com pontos altos, e para eu deixar essa parte aqui mais firme, a de pontos altos, eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos agora. Então, eu vou fechar essa carreira de pontos altos no primeiro ponto alto, não nas duas correntes, ó. Vou no primeiro ponto alto, fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu venho por trás do próximo ponto, pego essa laçada, levo lá para trás. E eu venho só pegando a alça de trás dessa mesma correntinha, ó, puxo uma laçada e fecho para começar a minha próxima carreira. Por quê? Eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, pegando só a alça de trás dos pontos altos da minha base. E eu não vou fazer aumentos, vai ser só ponto sobre ponto para toda a carreira. Terminei essa carreira toda em pontos baixos, pegando só a alça de trás dos pontos. Eu vou fechar essa carreira aqui no primeiro ponto baixo que eu trabalhei, normalmente com um ponto baixíssimo. E agora eu vou trabalhar a próxima carreira, que agora já começa a parte do acabamento. Então, para começar a próxima carreira, eu vou alongar um pouquinho esse ponto, venho no ponto seguinte por trás, puxo essa laçada lá para trás, venho aqui para frente pelo mesmo ponto, pego a laçada e um ponto para fechar. Já fiz o meu primeiro ponto. Eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo, normalmente pegando as duas alças. Vou fazer agora 5 correntes. Vou pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixo, já começar aquele grupo de 5 pontos novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, novamente, eu vou fazer 5 correntes. Vou pular 3 pontos da base e vou repetir o grupo de 5 pontos. Ó, então, o meu acabamento ele vai ficando assim. Quando você terminar essa carreira das bases de correntinhas para o acabamento, um detalhe aqui. Aqui no finalzinho tem que sobrar 3 pontos e você tem que terminar com as 5 correntes para fechar aqui nessa primeira sequência ficar, ó, uma sequência corrida, né? Grupo, correntinha, grupo, correntinha, grupo, correntinha. Pode ser que aqui sobre mais pontos, ó. Então, o que você vai fazer? Você pode pular aqui nos espaços antes 4 pontos, se for necessário, para que dê certinho aqui no final acabe com 3 pontos, certo? Para a gente acertar essa primeira carreira do acabamento, porque aí as carreiras seguintes, elas já ficam todas certinhas, já com os pontos certos para cada grupo. É nessa primeira que a gente faz esse acerto. Então, se for necessário, não tem problema. Se tiver que pular 4 pontinhos em alguns espaços desses daqui, para que aqui, ó, dê certinho, que acabe com o grupo de 5 pontos, 5 correntes, pulo 3 pontos e fecho, tá? Outro detalhe, você puxa esses espacinhos, porque eles ficam amontoados aqui quando a gente trabalha, ó. Então, você puxa para arrumar os espacinhos, porque depois você vai trabalhar sobre eles, né? Então, essa carreira, ela fica assim. Agora, a gente vai fechar, não naquela correntinha que a gente subiu para o primeiro ponto, a gente vai no segundo ponto ali, ó. E eu já fecho ali. E subo uma correntinha, porque esse será o meu primeiro ponto. Como eu vou começar a diminuir agora, eu vou passar para 4 pontos baixos, então eu vou trabalhar só entre os pontos baixos. Ó, trabalhei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, serão só 4. E aqui no espaço de 5 correntes, eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. Não trabalho no primeiro ponto, ó, já vou entre o primeiro e o segundo, faço o primeiro ponto, o próximo ponto no ponto seguinte, o terceiro e o quarto ponto. E agora repito 7 pontos baixos no espaço de 5 correntes. E vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. 3, 4, 5, 6 e 7. E 4 pontos baixos sobre o grupo de 5, né? Trabalhando entre os pontos. Vai ficando assim. Quando você finalizar essa carreira aqui, ó, seu suplá, ele já vai ficar de uma ponta do acabamento à outra, ó, com 37 centímetros. Então, a gente normalmente faz o suplá de 34 a 36 centímetros, até 38 no máximo. E depois a gente já faz o arremate. Se você quiser continuar, dá para continuar fazendo mais o acabamento aqui. Porém, o aconselhável é esse tamanho, é um tamanho padrão. Então, agora, ó, a gente vai arrematar essa parte. Lembrando que, se você fizer com o barbante 8, ele já vai ficar maior, sem precisar alterar a receita. Então, agora vamos ao arremate. Para não deixar marca aqui no arremate, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é cortar o fio, deixando um bom pedaço aqui para o arremate. Eu vou vir, não nessa correntinha que eu subi, ó, no primeiro ponto baixo que eu trabalhei. Eu vou vir aqui por trás e vou puxar essa laçadinha do último ponto lá para trás. E eu vou levar todo o meu fio lá para trás. Ó, toda essa parte que eu cortei aqui, eu puxo para lá. Puxei. Ó, se eu alongar aqui, fica como se fosse um fio corrido aqui, ó, porque eu puxei o fio lá para trás, certo? Como eu quero que forme como se fosse uma correntinha, eu venho por trás do último ponto baixo que eu fiz na carreira, pego aquele fio e puxo lá para dentro. O que acontece aqui, ó? Tá vendo? Não fica nó de arremate, fica como se fosse uma sequência da carreira. E agora, aqui por trás, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria e vou fazer o acabamento. Ó. Então, aqui pela frente não fica nó aqui em cima. E aqui por trás, eu vou esconder esse fio. Cuidando para não puxar muito, né? Para não deixar ali o último ponto repuxado, né? Então, eu vou puxando aqui, ó. E observe se não repuxou ali, né? E eu vou esconder esse fio por dentro desses pontos baixos que eu trabalhei. No último biquinho, ó. Não puxa com força para não franzir o ponto. E vou levando até lá do outro lado, porque aí eu vou fazer mais um pontinho de arremate e vou terminar de esconder o fio. Ó. Posso fazer um pontinho de arremate aqui num pontinho, ó, passo a agulha por baixo, vai formar uma laçada, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. E aí, continuo escondendo por mais alguns pontinhos, depois eu corto. E fica um acabamento perfeito. E para finalizar o acabamento, agora depois da gente esconder esse fio aqui, você vai engomar levemente o seu trabalho, passando o ferro a vapor, com a nossa dica dos pontos mais firmes, mais definidos. Você vai passar o ferro colocando um paninho umedecido dobrado, pode ser uma fralda, um paninho de algodão. Dobra, umedece um pouquinho e coloca por cima do suplá e com o ferro a vapor você passa sobre o pano, nunca sobre o crochê porque vai queimar. Dobra o pano, umedece, coloca aqui dobrado sobre todo o crochê e passa o ferro sobre o paninho. E esse fio aqui do início, ó, você vai puxar bem, e para que ele não escape,
você também vai colocar na agulha de tapeçaria e vai passar aqui por alguns pontinhos ao redor desse círculo e depois vai cortar. Então, quando você termina só o crochê, ó, ele fica assim, os pontinhos parece que ficam onduladinhos aqui, essa parte do acabamento, né? Aqui as pontinhas, ó, parece que levanta um pouquinho. Agora você vai ver como fica depois de passar o ferro a vapor com o paninho umedecido. Aqui eu já engomei levemente e olha como ele fica perfeito. Fica um suplá lindo, você pode fazer colorido, seu jogo com 6 unidades, com 4, com 2. Você pode fazer todo de uma cor só, aqui essa parte, mudar o acabamento aqui com outra cor. Aí vai do seu gosto, né? Do pedido da sua cliente. Mas é uma peça super vendável, suplá, e fica lindo, né, na decoração da mesa. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelo de suplá para sua coleção.